Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje, a finalização do tema Os Espíritos durante os combates e depois a gente dá sequência. Então, continuando, nós estávamos na pergunta número 547 do Livro dos Espíritos, que diz assim: após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? E a resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, a gente comentou sobre essa pergunta na sessão passada. A questão aqui é se uma entidade, um encarnado que está em guerra e morre durante o combate, continua naquele espírito do combate ainda logo depois do desencarne, logo assim que morre. E o que o livro diz, mostra para a gente, é que aquela animosidade, a adrenalina toda que o espírito está sentindo no momento do combate, assim que ele falece, se dá conta que faleceu, é provável que persista durante algum tempo até que ele se dê conta que ele não está mais vivo. Isso se ele se dá conta de que não está mais vivo. A gente sabe que alguns espíritos continuam ainda, por não terem essa consciência da existência da vida após a morte, por se acharem conscientes ainda e entendendo tudo aquilo que está situando, se consideram vivos ainda, já que se eu tivesse morrido, eu já teria apagado, não teria consciência mais nenhuma. Se eu tenho consciência, é porque eu ainda estou vivo. Se eu estou vivo, eu devo continuar guerreando. Então podem continuar mesmo na espiritualidade, na erraticidade, naquele ambiente da guerra, ainda no meio dos outros colegas, soldados, continuar a batalha. Mas assim que ele vai se dando conta do aspecto da nova situação em que ele está, então ele vai se arrefecendo, vai se acalmando para ser eventualmente direcionado para um tratamento, para ser levado nas equipes que trabalham nesse processo, principalmente no ambiente de guerra, onde muitos falecem, mas muitos morrem por conta da guerra em si. Então existem equipes que são especializadas em recolher esses espíritos que estão ali. Então, continuando, no item A da pergunta 547, que é uma continuação desse item, diz assim: continua a ouvir o rumor da batalha? E a resposta: perfeitamente. Lógico, como a gente disse, já em outros capítulos que a gente estudou, quando a gente desencarna, na realidade as nossas capacidades, as nossas percepções se aumentam e não diminuem. Então, se ele está no meio da batalha, é natural de se pensar que além do meio físico, da batalha acontecendo no meio físico, existe uma batalha espiritual. Os pensamentos, as vibrações ecoam em todos os planos. E o espírito, então, desencarnado no momento da batalha, pode continuar ali, escutando aquele rumor todo da batalha e participando daquele ambiente onde está ocorrendo aquela batalha. Continuando, pergunta número 548 e última desse tema. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que este fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata deste fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só lhe prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações.
Morrer em combate não é diferente do que quando acontece conosco, quando estamos doentes, acamados no hospital. A vida vai se extinguindo. A gente já falou em algumas questões que existe um entorpecimento da mente, existe um embaraçamento e a mente vai perdendo consciência, como a gente está quando está para desmaiar, por não estar passando muito bem. A gente vai perdendo a consciência momentaneamente até que se apague, até que se desligue, né? No processo de morte, mesmo nos casos, não existe simplesmente assim, morreu, apagou de uma hora para outra. Normalmente existe um processo de a vida física ir se esvaindo, e na medida em que a vida física vai se esvaindo, a consciência também vai se esvaindo, de maneira que ele passe por um processo semelhante a um desmaio, mas que nessa realidade é um desmaio sem volta, né? Porque é a morte. E em isso acontecendo, ele recobre a consciência assim que se considera na espiritualidade após esse desmaio, como se ele voltasse do desmaio. Então ali ele começa a tomar conhecimento e sentido de que está morto. Como é um processo muito pessoal e muito denso, o que o Livro dos Espíritos comenta é que é mais fácil que esse ser que está passando por esse processo consiga perceber a atuação daqueles espíritos que estão à sua volta tentando auxiliá-lo, como no caso com enfermeiros fazendo a coleta desses espíritos que estão desencarnados para poder levar para um outro ambiente de tratamento. Então não é assim simplesmente, apagou, desligou aqui, ligou do outro lado. Existe um processo de acomodação, um processo de entorpecimento, um processo de embaralhamento, porque a mente vai ficando confusa, vai caindo a consciência até o processo que o desencarne se complete. E aí a gente começa então um outro tema no mesmo capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que é sobre pactos. Então, pergunta número 549 do Livro dos Espíritos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E a resposta? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se desses por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intensa praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar esta intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para que o mal que queiram fazer. Nisto apenas é o que consiste o pacto. E continua, né? O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. Vamos lá. Vou separar as partes aqui. Os pactos existem. Pacto, o que é pacto, né? É um contrato, um acordo, uma combinação. Então, no estabelecimento de um pacto, você combina com alguém, estabelece um contrato, fala assim, olha, eu te dou isso, você me dá isso em troca. Então, eu quero, no caso, quando a gente fala da espiritualidade, da erraticidade, os pactos aqui estão acontecendo entre aqueles que eventualmente querem fazer o mal e aí procuram o auxílio de espíritos também com uma vibração má para os ajudar no seu intento. Então, se o interesse é de prejudicar alguém, vá buscar espíritos que são alinhados a esse pensamento de prejudicar. Logicamente, ele não vai conseguir entre os espíritos bons nenhum que esteja interessado em ajudar a fazer o mal a outra pessoa. Então, aqueles espíritos que se aproximam dessa intenção são aqueles que têm interesse em fazer o mal. E a gente também já disse aqui que essa diferenciação entre mal e bem, na verdade não existem espíritos maus. Nenhum espírito é criado mal, mas mal e bem é uma questão de referência. Comparado a um determinado padrão, a uma determinada atitude, a gente considera que aquilo é mal ou é bom.
A gente também já disse aqui que hoje consideramos maus, no passado eram considerados bons. Exemplo, se a gente volta a um bom tempo atrás, a escravidão era tida como normal. Na época de Roma, quando invadia os outros territórios e vencia as batalhas, fazia com que os seus moradores, com as terras que fossem invadidas, se tornassem escravos dos romanos. Então os escravos eram levados para dentro das cidades romanas, ou continuavam na sua terra natal, mas ficavam obrigados a atender aos romanos, como não tendo mais por serem propriedade. Nesse, porém, espólio de guerra era uma situação normal e legal. Ninguém questionava a escravidão desses que eram os escravizados dos romanos. Ninguém questionava a escravidão dos negros quando eram trazidos para o Brasil e vendidos como mercadoria. Naquela época isso não era mal. Hoje, aos olhos de hoje, é um absurdo. A gente, quando compara hoje essas questões, a gente fala, não tem cabimento. Como é que a humanidade pôde viver uma situação dessa? Mas porque a nossa referência entre bom e mal mudou. O que eu quero dizer com isso? É que, na realidade, se existisse o mal, se existissem espíritos maus, a gente estaria dizendo que Deus falhou, ou não existe Deus. Porque se Deus é todo bondade, se Ele é amor, se Ele é sabedoria, se Ele é todo o conhecimento, se Ele é tudo o que tem de bom no mundo, Ele tem todas as virtudes acumuladas, se Ele é a perfeição, Ele não poderia criar algo imperfeito. Então Ele não poderia ter criado algo mau. O que acontece é que Deus, na sua infinita bondade, no seu amor infinito, Ele cria seres imperfeitos. Ele cria seres que vão caminhando da imperfeição para a perfeição. O amor divino, o sentimento, como a gente já disse aqui inúmeras vezes, ele vai sendo materializado. Ele vai se tornando, é o único ponto onde existe a involução. O pensamento divino vai materializando e isso constitui os universos, constitui os planetas, constitui a matéria. Da matéria existe um processo de retorno dessa criação, desse pensamento e amor divino, no sentido de começar a alcançar a evolução. Então, termina a involução e começa a evolução. E a partir dali existe um processo de crescimento. Então, o espírito vai evoluindo a cada nova etapa, cada nova oportunidade e se tornando cada vez melhor. Então, não existem espíritos maus, mas existem espíritos imperfeitos. Então, qual que é a ideia do espírito que a gente considera como espírito mau? É um espírito que ainda no seu grau de imperfeição considera que alcançar certos poderes, certas capacidades é o que mais se assemelha à felicidade. Então ele se compraz em fazer o mal pelo benefício que ele alcança fazendo o mal. Não simplesmente por fazer o mal para fazer o mal. Ele faz o mal porque através do mal ele alcança alguma coisa que lhe satisfaz momentaneamente. Exemplo, aquele que rouba e toma de alguém aquilo que não é seu, o que ele busca com o roubo não é ferir a pessoa que ele está roubando. Ele rouba porque ele quer para si aquele benefício. Dá muito trabalho trabalhar, economizar, juntar, né? E acha injusto o fato de alguém ter mais do que ele tem. Então ele se sente no direito de cumprir a justiça pelas próprias mãos. Eu nunca vou ter possibilidade de ter isso, então eu vou lá e tomo dele. Porque se ele conseguir, ele vai conseguir de novo. Basicamente é isso. E eu vou me beneficiar daquilo que eu estou roubando. Até que ele tome consciência de que esse ato não é bom e que traz para si consequências danosas, ele tende a seguir nesse intento. Aqueles que buscam, através do poder, de acumular poder, de angariar seres que ficam lhe bajulando, que os considerem como rei, consideram que acumular poder significa felicidade, significa ter súditos que respondam a todas as suas necessidades. Isso é muito legal, isso é muito bom. Eu não preciso trabalhar, os outros trabalham para mim e dão tudo aquilo que eu quero. Até que ele tome consciência de que isso deixa isolado, que deixa separado, deixa sem outras pessoas ao seu lado e que torna uma vida bastante insatisfatória, porque tudo aquilo que ele tem e todo aquele poder que ele emana já não lhe satisfaz, vai um certo tempo. Então o mal deve ser considerado nesse inteirinho aí, nesse tempo, nesse período onde o espírito ainda não tem consciência
e que fazer o mal não resolve a situação. Ouvi uma frase essa semana bastante interessante: o bem é a única saída, amar ao próximo é a única saída que tem para a humanidade. Aliás, lembrei de onde eu vi isso, de um documentário sobre os fungos fantásticos, um documentário que tem no Netflix. A história e a comparação era porque os fungos, na realidade, eles crescem e irradiam como se fosse uma grande rede e constituem uma classe diferente, não são nem animais nem vegetais e estão em um reino intermediário e que eles têm uma inteligência pela associação e distribuição. É bastante interessante, se vocês puderem olhar, vejam, porque o conceito atrás disso é bem interessante. E que se assemelha muito à internet, a coisas que são irradiadas, coisas que são ampliadas. E na verdade diz que a evolução, ela só tem sentido na medida em que existe colaboração. O compartilhamento é a evolução. Porque na medida em que a gente compartilha com as outras pessoas, e a gente está falando basicamente de fraternidade, amor e fraternidade, né, faz com que todos nós alcancemos coisas que só são possíveis alcançar pelo compartilhamento. A gente cresce quando compartilha, a gente não perde quando compartilha. Então, o sentimento egoístico de trazer para si quebra esse lado e desvincula esse ser do compartilhamento, de quanto pode se obter compartilhando com os outros. Então, o sinal da evolução é esse sinal de compartilhamento. Quando a gente começa a entender que ajudar ao próximo, ajudar aquele que está ao nosso lado, faz muito mais sentido e traz muito mais felicidade do que simplesmente egoisticamente trazer para si, a gente começa num processo de um ciclo evolutivo e não mais de um ciclo virtuoso e não um círculo vicioso. O círculo vicioso traz para a gente essa consequência e tem que se arcar com as consequências das más atitudes que a gente toma. E dá um passo à frente e 2 passos atrás. Um passo à frente tem que voltar e recompor, porque sempre causa prejuízo. Quando a gente causa prejuízo a alguém, esse prejuízo de alguma maneira retorna para que a gente possa refazer esse prejuízo. Na medida em que a gente provoca o bem que a gente faz através do amor, da fraternidade, que a gente auxilia as pessoas que estão à nossa volta, a gente recebe por retorno a mesma coisa. Então a gente recebe também a fraternidade das outras pessoas. Então quanto mais pessoas a gente ama, mais pessoas nos amam, porque existe um compartilhamento e um desejo de retribuição. Se eu faço o mal, eu espero a retribuição do mal. Se eu faço o bem, eu espero a retribuição do bem. Então a única maneira de evoluir, de crescer, de se tornar melhor e maior é compartilhar. Parece isso de alguma maneira, a gente como humanidade, como espíritos, leva algum tempo para entender que é meio contraditório. Amar o outro significa, na realidade, adiantar para si mesmo. Parece que dando ao outro você deixa de ter para si. Quando você vincula num sentimento egoísta de querer as coisas para si, né, eu vou buscar aquilo e trazer para mim, né, eu quebro essa possibilidade de retribuição que eu tenho através do compartilhamento. E quando eu faço isso, eu passo a ser infeliz por conta dos meus atos, passo a ter consequências a respeito daquilo que eu tomei. Então, amar ao outro, as regras que são aquelas que são estabelecidas pelo Evangelho, que Jesus não se cansou de dizer em todas as suas parábolas, em todas as suas histórias, nesse caminho do dar ao outro, do ajudar ao outro, muito mais do que pensar em si mesmo, na realidade uma boa ideia no sentido de trazer para si uma felicidade maior. Aqui é uma felicidade que ninguém pode roubar, porque você passa a ter, então, muita retribuição em relação ao amor, à fraternidade que você pode dar. Então, esse é o grande sentido. Com relação ao pacto, de uma certa maneira está relacionado, porque quando a gente estabelece um contrato, e esse contrato estabelece com alguém no sentido de se eu te dou isso para você me dar aquilo, né? É uma troca. Aquele que pede ajuda da espiritualidade no sentido de fazer mal a alguém, né, está na realidade se comprometendo com alguma paga, com algum tipo de pagamento para esse tipo de efeito que está se conseguindo. Então, na busca de causar algum mal, se alia a seres espirituais que só vão se aliar àqueles que estão alinhados com esse mesmo tipo de vibração, então que aqueles que podem provocar o mal. E aí fica
como paga desse contrato, alguma coisa para entregar de volta. E esse entregar de volta é sempre um auxílio nos intentos daquele que está provocando o mal. Então, aquele que provoca o mal aqui, atende aos desejos de fazer o mal, na realidade está angariando súditos para mais tarde novas intentas do mal. Então, significa que você, trabalhando nesse alinhamento vibratório, mais tarde você vai ser intuído a fazer mal a outras pessoas em paga de alguma coisa que algum outro está fazendo. Então, aquele que é o centralizador do mal, na realidade ele está angariando cada vez mais súditos. E esse conluio, vamos dizer assim, se estabelece e continua pela espiritualidade, não porque existe um pacto, algo que seja mandatório, uma lei divina que estabeleça isso, mas porque existe uma dependência daquele benefício que se conseguiu. Existe um compromisso de retribuição. Então, se você foi atendido de uma certa maneira, você se vê obrigado a retribuir o auxílio que você teve. E se foi para o mal, fatalmente você vai ser levado a fazer mais mal ainda para outra pessoa. Então, o encaminhamento disso é num sentido muito ruim, porque leva aquele que está usufruindo desse serviço a ter que pactuar com esse serviço e continuar fazendo isso. Então, essa é a questão que está sendo tratada aqui. Por outro lado, ele trata o ponto de vista daquele que recebe o mal. Então, assim, se você compactuou com o espírito ruim, mal, para fazer mal para outra pessoa, significa que aquela pessoa necessariamente vai receber o mal, né? E a ideia é que aquele que, do outro lado, que é vítima do mal que está sendo provocado, pode ter, e o que é normal acontece, se a pessoa for uma pessoa boa, que tenha amigos, que tenha compartilhado, que tenha uma rede maior, que o auxilie no sentido de combater, estabelecer um certo campo de proteção para combater o mal que possa chegar até essa pessoa. Por isso que fazer o bem, ampliar a nossa rede, né, de fraternidade e de amor, estabelece para a gente um conjunto de potencialidades, vamos dizer assim, de vibrações, que faz com que a gente se isole da capacidade de receber o mal de outras pessoas. Então é bastante comum que isso aconteça, e mesmo que o mal chegue de alguma forma, ele sempre chega de uma maneira atenuada. Quando a gente fala de trabalhos que foram feitos para prejudicar alguma pessoa, isso de alguma maneira vá para um processo de doutrinação. O que acontece na doutrinação, e a gente já falou sobre doutrinação aqui, fala assim, doutrinação é esclarecimento, é dar ciência à doutrina. Então, doutrinar significa dar conhecimento de alguma coisa. A doutrinação espírita é dar conhecimento das consequências espirituais daquela atitude. Então, doutrinar um espírito significa dar a ele esclarecimento, conhecimento sobre o mal que ele está provocando e as consequências para si mesmo. Quando esse ser que pratica o mal é chamado a esclarecimento e é apresentado a ele o malefício que ele está recebendo por conta do mal que ele está provocando, é que se começa o processo de reparação, né? A reparação começa na consciência de que, opa, eu estou me prejudicando fazendo o que eu estou fazendo. Muito mais do que, não faça isso, porque você está prejudicando alguma pessoa que é boa. Esse argumento não vai vencer. A pessoa precisa, principalmente aquele que está sobre uma referência errada, vamos dizer assim, né, para o nosso ponto de vista, né, se a gente dá para dizer que uma referência pode ser errada, né, mas aquele que está agindo pelo mal não tem consciência das consequências do mal que está provocando e que vai passar a ter que, mais tarde, resgatar e corrigir aquelas coisas que tenha feito de maneira inadequada, porque isso não é um caminho bom. Existe um processo de reparação natural que isso aconteça. E nós, como filhos de Deus, nós somos criaturas divinas, nós temos em nós o cerne da bondade da criação. Somos seres imperfeitos, mas somos perfectíveis. Então temos em nós esse desejo, sabemos o que é certo e o que é errado. A nossa consciência dita para nós que aquilo não é um bom proceder. E a gente, de alguma maneira, internamente, é cobrado por essa lembrança de que somos seres, criaturas espirituais, de que aquilo que fazemos não está correto, que mais tarde é cobrado um ressarcimento, é cobrado uma reparação. Lembrando aqui um outro aspecto, que quando o Espiritismo foi criado, nos estudos de Allan Kardec, lá no começo, a gente, de alguma maneira, em algum ponto, entendeu alguma coisa errada, né? A gente chamou a lei de causa e efeito, ação e ação, como sendo a lei do karma. Karma não é um conceito espírita, é um conceito oriental.
e que significa de alguma maneira parecido, mas a gente de alguma maneira considerou assim, que quando fazemos o mal, receberemos o mal na mesma medida em que tivermos feito. Isso não é necessariamente verdade, mas acaba sendo na medida em que a gente entende que isso é assim. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa sofrer as mesmas coisas que tenha provocado para outra pessoa, se você aprender com aquilo que você fez. A causa, a razão para estarmos encarnados com possibilidade de errar e acertar é evoluirmos, é nos tornarmos melhores. Essa necessidade de reparação ou de passar pelo mesmo mal que tenhamos provocado aos outros está mais no sentido de pagar um débito, né, num conceito muito mais judaico-cristão de ser punido, porque a gente só se tirar kits se a gente for punido na mesma maneira, com o mesmo mal que tenhamos provocado, do que se a gente seguir adiante. A gente pode resolver os nossos problemas, os nossos débitos, fazendo o bem. Então, se a gente prejudicou alguém numa existência, ou mesmo durante a existência, o correto e o mais evoluído, e o mais sábio, e o mais valoroso, é você ajudar aquela pessoa que você prejudicou para que ela se beneficie e vença aquele mal que você tenha provocado a ela. Isso é muito mais valoroso do que passar pela mesma situação que você tenha provocado para o outro. Porque no final das contas, nessa primeira situação, os dois ganham. Você ganha por ter aprendido a lição e por ter evoluído e por ter ajudado alguém que você tenha prejudicado, de maneira que a segunda pessoa possa também aproveitar esse ato, muito mais do que sofrer simplesmente as consequências, deixando a reparação de lado, sem ter reparado aquilo, o mal que você tenha provocado. Então, o sentido da nova existência, da reparação do erro, está mais no sentido de aprendizado em relação ao erro e fazer um esforço para demonstrar que o aprendizado aconteceu e que você continue evoluindo, do que simplesmente ficar num círculo vicioso de errar e sofrer as consequências, errar e sofrer as consequências, errar e sofrer as consequências. Se você não aprende com atitude, você vai continuar nesse círculo vicioso. Se você aprende que você errou, e esse aprender que errou pode ser demonstrado através de atitudes diferentes, né, de comprovação que você aprendeu, te leva muito mais rapidamente à evolução. Então esse é um entendimento que de alguma maneira, em algum momento, a gente incorporou nessa miscigenação que a gente fez entre a filosofia judaico-cristã, da questão da punição, do pecado, da reparação do pecado, com a história de retomar a vida com a lei do karma, com ação e reação. Então é um entendimento interessante, parece às vezes sutil, parece que nós estamos falando a mesma coisa, mas não é, né? Então, de maneira que, se a gente erra, a gente pode ter a chance de resolver o nosso erro, aprendendo em relação a ele e fazendo alguma coisa para corrigir esse erro. Então, se você matou alguém numa vida passada, você pode, em vez de ser morto nessa vida, por exemplo, exercer um papel de médico, salvando a vida de outras pessoas. É uma maneira muito mais valorosa de aprender, de crescer e de trazer o benefício para as outras pessoas, sem que você tenha que necessariamente passar pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade que você passou. Logicamente que o relacionamento com o outro vai ditar muita coisa disso, porque não adianta simplesmente eu perceber que eu cometi um erro, se aquele a quem eu fiz o erro não me cobrar exatamente na mesma medida. O que acontece muitas vezes é que aquele que sofreu as consequências de uma vida passada retorna sobre essa existência na cobrança de que você passe pelo mesmo mal que tenha provocado. E aí, de novo, a gente volta para o círculo vicioso. Porque se eu fiz mal para você na vida passada, essa vida você me faz mal, e na próxima vida eu te faço mal para cobrar o mal que você fez antes, porque é uma questão de justiça, né? Se você me fez o mal, eu te faço o mesmo mal para que você pague com justiça, com justeza, na mesma medida do mal provocado. Na vida seguinte, você se sente no direito, por justiça, por justeza, em fazer o mesmo mal. E a gente vai ficar os dois degladiando em cada existência sem ter nunca evoluído. Então é preciso que a gente evolua, que a gente passe por essa situação. Então isso acontece na medida do perdão, na medida em que você recebe o mal e não repassa o mal para frente. Se você recebe o mal e não repassa o mal para frente, aprende com aquilo, você evolui. Como eu já disse aqui, por exemplo, na questão da mula, né?
a mula te escoiceia porque ela está sentindo, ela tem perigo de alguém passando atrás, ela tenta se defender de alguém que está passando atrás. Se você não aprende com a mula e continua passando atrás dela, você vai continuar tomando coice. Se você aprende que a mula é simplesmente uma mula, ela vai reagir desse jeito, você perdoa a mula e não passa mais atrás dela. Essa é a evolução, esse é o crescimento, isso é o aprendizado com o erro, né? Se eu errei passando atrás da mula, porque a mula age sempre desse jeito, então eu errei e aprendo com o meu erro, não passo mais atrás da mula. Se a gente recebe o mal com alguém e a gente para o mal por ali, não replica o mal, não se sente no direito de fazer o mesmo mal ao outro que nos provocou o mal, a gente interrompe ali esse ciclo vicioso e passa para um processo de tentar entender o que eu posso fazer da próxima vez para não sofrer com aquele mal recebido. Então, continuando. Então, não existem pactos, existe esse compromisso de contrato que é feito do benefício. Do mesmo jeito que existe o contrato do mal, quando você pede para alguém te ajudar a fazer o mal e se vê obrigado a, de alguma maneira, pagar o benefício que foi feito, fazendo mal para outras pessoas, quando você faz o bem para outras pessoas, as pessoas também se sentem no débito de te refazer, de retribuir o bem. Então você não precisa, a não cobrança do bem, faça o bem distintamente, porque quando você faz o bem distintamente, o número de pessoas que terão por necessidade de te retribuir com o bem, na medida em que elas recebem o bem, será muito grande. Então você será muito bem nessa história, porque todo mundo gostará de você, porque todo mundo vai se sentir desejoso de te retribuir o bem que você tenha feito. E nisso, então, a gente evolui. Aí essa rede aumenta, essa rede cresce. Por isso que o compartilhar, o distribuir, o dar aos outros é sempre muito mais poderoso do que trazer para si mesmo, do que buscar egoisticamente para si mesmo. Pergunta número 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? A resposta? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se poderia explicar dessa maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que a sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. E, lendo esse texto aqui, eu lembrei, por exemplo, de uma obra literária, O Retrato de Dorian Gray, que é o indivíduo que, no auge da sua juventude, faz um pacto com o diabo e faz um autorretrato. E aí, de maneira que o diabo fizesse o retrato envelhecer e ele nunca envelhecesse. Então, ele fica sempre bonito, sempre jovem, sempre charmoso, e o retrato é que vai envelhecendo. Esse é clássico, né? Um clássico da literatura, que a gente poderia exemplificar como sendo esses pactos com o diabo que existem, né? Se a gente dissesse que a evolução estaria condenada, estaríamos condenados para sempre no mal, a gente estaria dizendo que Deus, em alguma maneira, falhou no seu projeto, que existe capacidade de burlar a lei da evolução. Todos nós somos condenados à evolução, somos condenados de uma maneira ou de outra. A gente pode até regular a velocidade com que evoluímos, mas somos condenados à evolução. Todos seremos espíritos mais evoluídos uma hora ou outra, mesmo aqueles que hoje se comprazem no mal. Então, o que acontece é que, na medida em que a gente mais demora, mais sofremos as consequências de não aceitar que o caminho do bem, o caminho
da fraternidade, o caminho do amor, é o caminho real. Quanto mais a gente reluta nisso, em aceitar essa verdade, mais a gente estabelece, então, dificuldades para nós. Quando a gente se alia com espíritos que têm esse intuito de atender aos nossos gozos materiais, quer dizer, tudo aquilo que a gente pode obter, seja para obter fortuna, seja para obter poder, arranjos que se fazem com entidades, com legiões de espíritos, no sentido de ser um potentoso, de ser alguém que tenha um poder maior do que as outras pessoas e que temporariamente, exercitando esse poder, prejudica outras pessoas. Esse arca para si consequências muito graves, na medida em que, quando ele tomar consciência, e um dia tomará consciência, isso é fato, isso não tem volta, porque é uma lei universal, terá sobre a sua penalização, terá sobre a sua dívida alguma coisa para recompor muito grande. E aí o sofrimento será muito grande para esse, porque ele terá muito a reconstruir. De novo a questão da reconstruir e não sofrer, no sentido que a gente não precisa passar pelo mesmo mal que tenhamos provocado, mas temos que mostrar que aprendemos. E é nosso desejo e interesse em levar o bem às pessoas em que prejudicamos eventualmente. Então este é o caminho da renovação. Todos iremos ter que renovar em um determinado momento. O quanto mais relutamos em aceitar essas grandes verdades, que são as verdades que são explicadas pelo Cristo, por exemplo, por que a gente leva tanto tempo, né? Faz 2000 anos aí, fora os erros de conta, né, que a gente possa ter do calendário, que Jesus não nasceu no ano zero, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, fora esses erros de conta, que são questionáveis, 2000 e poucos anos, né, da estada do Cristo para cá. As suas mensagens foram deixadas e levaram alguns anos para se estabelecer o Evangelho, só lá para o ano de 400 e tanto, que foi montado o Evangelho segundo isso que a gente, da maneira como a gente interpreta hoje, mas as primeiras histórias do Cristo, a partir do momento da morte do Cristo, foram começadas a ser disparadas pelo mundo pelos seus apóstolos. Por que a gente está há 2000 anos repetindo as mesmas histórias, falando as mesmas parábolas, relendo sobre os mesmos conceitos e até hoje não conseguiu incorporar isso com a gente? A gente reluta ainda, porque a gente ainda acha que não é possível, deve ter uma maneira mais fácil de ser feliz. Não é possível que só amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo seja a grande verdade da vida e seja o suficiente para que a gente seja feliz. A gente fica buscando saídas alternativas, fica buscando historinhas, maneiras diferentes, porque isso parece, assim, não é possível que seja só isso. Talvez o caminho seja outro, talvez o caminho seja a riqueza, talvez o caminho seja o poder. E a gente fica ensaiando tentativas diferentes e sofrendo em cada uma delas. Quando a gente vai evoluindo como humanidade, como espíritos, começamos a tomar consciência dessa verdade. E aí conseguimos romper esse processo de crescimento e começamos a encontrar, e aí a gente vai encontrar muito fartamente pessoas que alcançaram esse entendimento, como por exemplo, sempre repito aqui, não canso de repetir, Francisco de Assis. Alguém que tinha esse conhecimento, que encontrou essa grande verdade e que se entendia como a sua felicidade dependendo da felicidade dos outros. Dava tudo de si para os outros, amorosamente, sem nenhum tipo de proteção, de retenção, tanto por causa disso que morreu muito cedo, porque sua vida foi sendo dilapidada pela essa falta de cuidado pessoal, na medida em que ele tanto cuidava das outras pessoas e dava tudo para as outras pessoas, mas isso o fazia feliz. E repetindo o que eu já disse algumas vezes, uma vez quando questionado que ele era um homem santo, nossa, você é um homem santo, você é um homem, né, um homem de Deus. Eu falei assim, não, eu sou alguém muito egoísta. Eu falei assim, porque eu só faço tudo o que eu faço porque é a única maneira que eu tenho de ser feliz. Então eu estou buscando a minha própria felicidade, não estou buscando, em primeiro lugar, a felicidade dos outros. Me incomoda demais ver que os outros não tenham, que os outros sofram, que os outros passam fome. A fome do meu irmão é muito mais
dolorosa para mim do que a minha própria fome. A minha própria fome eu consigo controlar, mas eu não consigo controlar a fome de quem está sofrendo ao meu lado. Eu não consigo controlar o frio de quem está sofrendo ao meu lado. O meu frio eu consigo controlar, eu consigo reparar. Então, isso demonstra de que maneira esse entendimento do dar é muito mais importante para o crescimento espiritual. E eu nunca vi, em todos os escritos, ninguém que fosse tão mais feliz, tão mais alegre em relação à natureza, em relação a Deus, em relação a tudo, todas as possibilidades, embora tendo o mínimo, não tinha, nem o necessário ele tinha para viver, e ainda assim uma das pessoas mais felizes nos seus relatos do que eu vi até hoje. Então serve para a gente como exemplo, como é inútil relutar ao bem, ao amor, à bondade, à fraternidade, porque esse é o nosso grande caminho. Deus é amor, Deus é bondade, Deus inspirou em cada um de nós essa maneira de proceder. Só que a gente reluta ainda, a gente ainda insiste em tentar caminhos diferentes. Mas Deus pacientemente aguarda com que a gente consiga entender esses princípios e comece a mudar a nossa maneira de ser. Bom, a gente acaba com isso, esse tema, pactos, e a gente retorna então na próxima semana. Falamos então sobre pactos do capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos do Mundo Corporal, do livro 2, Mundo Espírito ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até a próxima!